Amém. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Deuteronômio, capítulo 16, o verso 5 e o verso 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Amém. Senhor, que possamos tomarmos esta porção que nos cabe através do Teu Espírito Santo, que podemos absorver pela Tua ajuda, Senhor, que o Teu Espírito nos concede isto e que sirva para nós, para tudo o que precisamos nesta vida e na outra vida. Curas de enfermidades, soluções de problemas, dificuldades, circunstâncias, e enfim, a perfeição da estatura de um homem perfeito. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Jesus, o Redentor, que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todos o que crer, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo e Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao meu bom Redentor, fiel aqui serei, e a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo e Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a cruz se elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de ver
pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo e Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virei a Jesus, a fim de me levar e desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com eles cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo e Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou, avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo e Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém, amém. Muito bem. Agora, Deus nos ajude mais e mais, para que então assim nós tenhamos sucesso com a sua palavra em nossas vidas. Isto é verdade. Eu sei, isto está em nossa consciência e sabemos que pregar, falar é bom, mas isso não é tudo. Nós precisamos, muito mais do que isto, de termos a direção e a unção do Espírito nas nossas vidas. Não é mesmo? Para que aquilo que nós o fazer seja feito segundo a vontade de Deus. O que adianta eu vir aqui pregar um sermão? E se Deus não está me ungindo, inspirando e confirmando aquilo que deve ser pregado? Nada adianta. Então nós temos que ter consciência e estarmos certo ou certíssimo daquilo que nós estamos fazendo. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de enfatizar era isto: servir a Deus. Servir a Deus. Servir a Deus e como você deve servir. No lugar que você deve servir a Ele. Então nós temos já em nossa mente espiritual que para servir a Deus e o lugar que servimos a Ele, para estar dentro da vontade perfeita dEle, então nós devemos ser dirigidos por Ele naquele lugar.
guiados por ele naquele lugar. Você vai observar aqui que ele tem sido muito severo com Israel. Ele dizendo no verso 6: então no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então é uma coisa importante. Israel, como um povo de Deus, uma nação santa, que já tinha o costume, já era formado com aquele tipo de natureza, especificamente de ser guiados por Deus através de profetas. Então, nós vamos observar que o próprio profeta de Deus deu para eles um exemplo do que Deus queria. Moisés, ele mostrou exatamente o lugar o qual eles deveriam todo o tempo, para sempre, perpetuamente, como que eles deveriam servir a Deus com o seu sacrifício. Teria que ser naquele lugar, ali. E Deus deu para Moisés aquela visão tremenda, que Moisés chegou a dizer: eu estou todo tremendo. Quando ele viu teve aquela visão, e Deus levou ele ao céu, e mostrou o templo, o tabernáculo, mostrou tudo ali, e o lugar aonde Israel deveria servir a Deus. Você viu aí? Que mais tarde Davi queria edificar esse templo. Deus disse: não, Davi, você não vai me edificar o templo. Quem vai edificar o templo é o seu descendente, é a sua semente, teu filho. Você não pode, Davi. E mais tarde Salomão edificou o templo, segundo a planta, a arquitetura que Deus deu para Moisés. E ali então, todo Israel, eles deveriam vir ali, naquele lugar, e servir a Deus. Por que que aquilo dali era perpetuamente, ou seja, eternamente? Porque aquele tabernáculo, aquele templo ali, ele não tipificava outra coisa senão a Cristo, o próprio Deus. Por isso que você vai ver que Deus mandou ele sacrificar sua Páscoa à tarde, no tempo determinado, aonde ele escolheu para colocar o seu nome. Vê? Se não fosse ali, não servia a Deus e nem para Deus. Tinha que ser ali.
Aquele templo estava apontando para Cristo. Ali era a porta que eles tinham que entrar e oferecer o seu sacrifício, sacrificar a sua Páscoa. Por isso que você vai ver que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem aqui em São João 10, ele prova isso com muita convicção. São João 10, a partir do verso 7 ao 9, você vai ver que ele diz bem assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. É o lugar que todos os filhos entrariam para oferecer o sacrifício, é naquela porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará as pastagens. Você viu aí? Aquele templo, ele representava inteiramente a Cristo. Quando eles faziam e vinham ali no templo para oferecer os seus sacrifícios, ou sacrificar a sua Páscoa para ele, eles tinham que fazer exatamente naquele lugar ali. Deus não aceitaria outro lugar, como ele não aceita hoje. Do mesmo jeito que ele não aceitou naquele dia, ele não aceita hoje. Por isso que nós vamos observar que havia naqueles dias ali muitas setas indicativas que estavam indicando para ele. Irmão Brana, ele fala na mensagem aquele dia no Calvário, no parágrafo 46, você vai ver o irmão Brana dizendo assim: ali havia muitas placas apontando para aquele dia. Muitos grandes preságios que foram pronunciados pelo cordeiro, através do boi, através da pomba, e todas estas coisas. Veja, irmãos. Mas mesmo assim, isso não poderia romper aquilo. Isto não poderia romper aquela prisão da morte. Pois Satanás tinha terra. Você viu aí? Eles faziam aquilo dali. Ai deles, ai daqueles que o fizeram por tradição e não por revelação. Porque o nosso Deus, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso mostra que como ele exigiu ou exige a revelação hoje, ele exigiu naquele dia a revelação. Mesmo eles sendo tratados no sentido do natural.
E eu lhe garantirei absolutamente que todos os verdadeiros filhos de Deus, naquele dia, que oferecia o seu sacrifício, sacrificava a sua Páscoa, eles sacrificavam por revelação. Porque isso foi manifestado desde os dias de Adão. Abel, o que Abel representou naquele dia? Abel representava a morte de Cristo, o Cordeiro Imaculado, que mais tarde viria. O próprio Abel e o seu cordeiro. Porque o cordeiro que Abel sacrificou no seu altar, Abel morreu com ele no seu altar. Por isso que você vai ver que Deus deu para Adão 2 filhos. Um era Abel e o outro era 7, não é isso? Abel simbolizando a morte, 7 simbolizando a ressurreição, a vida. Por isso que Abel, ele morreu por sustentar o quê? A revelação que ele havia recebido de Deus. Nem mesmo a morte pode tirar dele. Por isso que o seu sangue clama e fala contra Abel, eu digo, contra Caim até hoje. Veja, irmãos, o sangue de Abel clama contra Caim. Um tipo de Cristo lá atrás. Tudo isso estava apontando. Agora, aquilo dali não pôde romper. Porque o sangue de Abel e o sangue de cordeiro animal não poderia tirar o pecado. Cobria o pecado, mas não tirava o pecado. Por isso Satanás tinha a terra. Ela ainda permaneceu. O profeta diz aqui: as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimando enxofre. Lúcifer era o filho da manhã, e ele andou na terra quando ela era um vulcão que queimava. E aquela mesma rocha que havia esfriado, quando Jesus morreu no Calvário, foram vomitadas da terra, o preço estava pago. Veja, irmãos, foi rompido o cativeiro de Satanás. Ele foi vencido ali. Ninguém poderia fazer isto. Ninguém. Abel não pôde. Cordeiro não pôde, o cordeiro de Abel não pôde. 7 não pôde. Nenhum homem santo pôde. Satanás ainda estava como se fosse dono de tudo. Mesmo eles tendo tremenda fé, que através da fé que eles tinham, eles podiam vencer a força do fogo, fechar a boca dos leões, superar ao fio da espada, colocar em fugir dos seus adversários, seus inimigos.
e tendo essas tremendas, ou esse tremendo testemunho, e eles por fé, eles alcançaram as promessas, mas não pode obter a promessa. Deixa. Teria que esperar esse tempo. No parágrafo 47, ele diz assim: Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás, ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isso traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com os pecados perdoados. Aleluia! Os seus pecados foram perdoados. Naquele momento no Calvário, porque ali o cativeiro de Satanás, da morte, foi rompido. Ele é a porta, ele é aquela porta pela qual você tem que entrar e o servir. Ele não aceita o seu sacrifício se não for nessa porta. Você viu aí como que ele teve que passar por isso daí? O próprio Senhor, para ser o nosso exemplo, e o lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome, e o lugar onde nós deveríamos entrar e lhe servir. Deus provou, Deus testou, para que ele chegasse a este lugar, para que nós pudéssemos saber com toda segurança que nós estamos fazendo uma coisa certa. São Mateus 4, você vai ver como que Deus provou ali, permitiu Satanás provar Jesus. São Mateus 4, ele disse: ele, porém, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Jesus, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele, sendo a própria palavra, ele mesmo se colocou e se defendeu através da palavra. Escrito está. Essa é a maneira que nós devemos ser, irmãos. Não me importa, é ficar com a palavra. Não é mesmo? Satanás não ficou satisfeito com aquilo. Ele deu uma rodopiada, voltou a enfrentar novamente Jesus. E aí, dessa vez, então, o diabo o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como ele citou a Bíblia. Está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. É desse jeitinho que Satanás faz com cada um que procura servir a Deus no lugar correto. Quando ele não pode te arrastar para fora, ele entra dentro do buraco e te puxa para dentro. Isso é verdade. E você deve saber e conhecer o diabo e as suas táticas. E quem
nos dá esse autoentendimento e essa sabedoria e o discernimento para diferenciarmos a coisa é exatamente Deus. Não é mesmo? É Deus. É uma obediência em sua palavra. O que foi que Jesus disse para ele? Também está escrito. Também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. E ele é teimoso. O diabo é teimoso. Ele deu uma rodopiada de volta novamente. O Mombrana disse que levou ali um choque de mais de 10.000 volts. Jogou ele por terra. E ele voltou, ele veio novamente, investiu de novo. Ele não parou. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele mostrou a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos, a França, tudo, e a glória deles. O Brasil, tudo, e a glória deles. E diz, tudo isto é meu, eu faço dele o que eu quiser. É meu, eu controlo tudo isso daí, isso está sob o meu domínio, sob o meu governo, eu sou o líder. Eu sou Deus desse mundo. Ele estava dizendo para Jesus. Tudo me pertence. Tudo isto eu lhe darei, se prostrado me adorares. Você viu como que ele gosta de ser adorado? Satanás gosta de ser adorado. Você, uma vez que saiu fora do lugar que Deus escolheu para você adorar a Ele e o servir, você já está adorando o diabo. Só tem um lugar que Ele escolheu para você servir a Ele, adorar a Ele. Fora desse lugar, você já está adorando o diabo. Correto? Ele gosta de ser adorado. Veja o que disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo religioso. Mais de 2.000 religiões. Todo mundo é crente. Todo mundo é religioso. Estamos vivendo em uma hora que todos estão dizendo: nós estamos servindo a Deus. Todos dizem assim: olha, só há um caminho. E esse é Jesus. Eles falam desse jeito para você. Não existe. Ele disse: esse é o caminho. Só um Deus, nós estamos servindo Ele. Vai ali na minha igreja. Vai ali que você vê como que ali fala só de Jesus, as coisas boas dele. Você viu? Agora, se você voltar aqui à escritura que nós lemos, o verso, eu não falei nada dele agora, eu vou falar dele agora, o verso 5. Ele diz bem assim, ó: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das suas portas que te dá o Senhor teu Deus. O seu culto, a sua adoração, você não pode sacrificar em nenhuma destas portas. E você viu que ele disse assim: que te dá o Senhor teu Deus. Quem deu estas portas foi Deus.
Deus não aceita senão naquela porta pela qual Ele escolheu para colocar o quê? O seu nome. Correto? Esse é o lugar, essa é a porta. Você vai ver que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Você vai encontrar que ele disse ali para os fariseus, ele estava no meio dos fariseus, no meio dos religiosos. Eles não queriam servir a Jesus de maneira nenhuma. Eles não criam que ele era, na verdade, o Filho de Deus. Eles não criam que ele era, na verdade, o Emanuel, Deus feito carne. Eles não criam que ele era, na verdade, aquele que o profeta Isaías havia predito para eles. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. Depois do capítulo 9, verso 6, você vai ver o profeta vendo ele nascer. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ali estava mostrando exatamente quem ele era. Eles não queriam receber. E no entanto, ali estava ele, Cristo, sendo testado. Você sabia disso? Cristo sendo testado. A mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, o único lugar de adoração, provido por Deus, parágrafo 161 e o 162, ele disse agora, Cristo foi testado. O primeiro cordeiro da ovelha mãe, Maria, a virgem. E foi testado pelo quê? Satanás contra a palavra. Satanás contra a palavra. Quando ele atingiu Eva, ela caiu. Atingiu Moisés, ele caiu. Mas quando atacou Cristo e tentou citar errado as escrituras para ele, ele descobriu que esse não era Moisés. Está vendo? Ele foi testado. O que fez? Ele se virou e disse: tu és o Filho de Deus. Agora dize-me que tu realiza milagre. Dize-me que o Messias há de fazer isto. E agora, se é isto, tu estás com fome, tu não tens comida. Transforma estes pães, ou estas pedras em pães e come. Satanás fazendo para Jesus em outras palavras. Às vezes ele vem e diz para você assim: como que você sabe que Deus existe e que Ele está aqui? E que você está servindo um Deus verdadeiro? Você já ouviu alguma pessoa fazendo uma pergunta dessa para você? Como você pode confirmar isso? E daí? Como você responderia para ele? Se é o diabo te testando. Sim, Satanás, eu posso sim provar para você. Você tem que entender que Ele está morando dentro de mim. E a vida que eu vivo não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Eu não sou mais aquele velho homem, aquela velha mulher que gostava de cinema, gostava de cigarro, gostava de orgia, gostava da vaidade. Deus tirou isso de mim, me transformou. Mudou a minha vida. Você tem que testificar para ele dessa forma.
Porque quem só faz isso é só Deus e mais ninguém. Então ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, seu credo e assim por diante, mas de que? Toda a palavra. Uma parte da palavra? Toda a palavra que sai da boca de Deus. É disso que o homem vive, está vendo? O cordeiro foi testado para ver se havia algum lugar em que ele havia caído. Mas ele não encontrou. Você viu como disse o Senhor Jesus Cristo em São João 5,43 para aqueles fariseus? Eu vim em nome de meu Pai. Vós não aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este vós aceitareis. Mostrando para eles que ele era aquele lugar onde eles deveriam encontrar e servi-los a ele. Era o Senhor Jesus Cristo. Esse é um nome que é maior do que todos os nomes. Não é mesmo? Um nome maior do que todos os nomes. Então, parágrafo 174 ao 176, ouça isso. Agora vamos encontrar o lugar de adoração, bem nesse ponto, vindo através deste sangue, deste cordeiro inocente. Vejam bem, tentam voltar e dizer, bem, agora nós somos luteranos, queremos vir até aqui. Você tem de morrer para a era de Lutero, ou a era luterana. Para nascer na era de Wesley. Você tem que morrer na era de Wesley para nascer na era do pentecostal. E você tem que morrer na era de pentecostal, não deixar nada dela de resto, queimá-la com fogo, porque será queimada como talo do qual o trigo sai. O talo, a denominação tem de ser queimada deste modo. Não traga sua denominação para a nova mensagem. Essa é a palavra agora. Aquilo é o que se denominou. O talo, ele transportou isso mesmo. Todavia, isso passou para cá. E então o talo morreu. Ele foi um portador, a denominação, mas a palavra segue adiante. Sim, a palavra segue adiante. Não é mesmo? Aí você vai observar que Deus já estava mostrando isso desde o Velho Testamento para eles. Lá atrás. Ele mostrou através de quem? Ele mostrou através de Abraão. Você vai ver que quando Deus deu a promessa para Abraão, a Sara duvidou. E quando Sara duvidou, aí então ela veio e incitou o seu esposo, Abraão, seu marido, para tomar a serva, Agar. Ela disse, ó meu senhor, eu já sou velha, costume meu já acabou há muito tempo, já cessou, você sabe, eu vivo com você desde novinha, nunca tive uma semente, um filho, faça isto, entra na nossa serva, ela é nova, e aí então nós teremos o filho. Abraão disse, de jeito nenhum, Sara. Deus não disse através de Agar, Deus disse através de você. Agora Deus aderiu para aquilo dali. Deus disse para Abraão, faça, Abraão, o que ela está dizendo. Faça. Veja, irmãos. Naqueles dias,
ela sabia, porque a lei da poligamia era válida. Um homem poderia ter 2, 3 mulheres e mais. E ela sabia que a Agar era uma serva, que era um tipo como uma escrava ou uma prostituta oficializada. É a lei da poligamia. Uma prostituta oficializada. E Deus disse para Abraão: entre Abraão nela, faça o que ela disse. Eu também vou levantar dele uma nação. O que era aquilo dali? Agar era o talo. O talo. Que era também o portador da vida. Como a mensagem de Martim Lutero, justificação pela fé é o talo. Mais tarde, Deus dá a promessa para, Deus cumpre a promessa a Abraão através de Sara. Através de Agar ele teve um renegado, irreconciliável, um ismaelita, que representava a mensagem de Martim Lutero, justificação pela fé. Depois ele cumpriu a promessa através de Sara. Aí então veio Isaac, o filho da promessa. Mas também veio da promessa, através da promessa, por meio do sexo. Quem era Sara? Sara representava o pole. O pole. Uma outra denominação. Por isso que você vai ver que Sara duvidou, porque ela representa a igreja, que duvida da palavra de Deus. Mas quando chegou mais pela frente, aí então veio a semente através de Maria. Assim como Agar, Sara foi uma transportadora da semente, também Maria foi uma transportadora da semente. Maria representava o quê? A era pentecostal. Aí nasceu Jesus. Jesus era a palavra. Jesus não foi por sexo, você veio pela palavra falada. Maria não tinha semente, mas foi uma transportadora da semente, a casca. Quem tem a semente é o macho. A semente veio de quem? Veio de Deus. A vida veio de Deus. Os genes veio de Deus. Por isso Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele era a porta que Deus escolheu para colocar o seu nome, para oferecer e servir a Ele. As outras portas, não. A porta de Lutero, das luteranas, não. A porta dos metodistas, wesleyanos, não. A porta dos pentecostais, não. Não pode. Essa porta que o Senhor teu Deus te dá, você não pode sacrificar a sua Páscoa. Deus não aceita. Você tem que sacrificar na porta que Ele escolheu para colocar o seu nome. Oh, que coisa! Não poderá sacrificar a sua Páscoa nessa porta. Parágrafo 176, ele diz assim: agora lembre-se, não em nenhuma destas portas o Senhor lhe permite ter essas denominações. Veja, estas portas, essas denominações. Mas ele não aceita, senão no lugar que escolheu o Senhor, Deus, para fazer habitar o seu nome. Esse é o lugar. Não é a porta metodista, não é a porta católica apostólica romana, não é a porta luterana, e nem a porta pentecostal e fulana de tal e ciclana.
É o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Agora, como é que nós entramos neste lugar, irmãos? É através de sermos popular? Não. É através do aperto de mão? Como é que nós entramos? Nós temos que entrar neste lugar. Aí é quando você serve a Deus e Ele aceita o seu culto. Fora disso, Ele não aceita. Nós estamos vivendo além da era luterana, nós estamos vivendo além da era metodista, nós estamos vivendo além dos pentecostais, nós estamos em um tempo muito alto. Você tem que reconhecer que você não pode mais trazer essas coisinhas de lá para cá. Aquilo tem que acabar, aquilo tem que ser queimado. Você tem que ser puro, limpo, para servir a Deus. Eu vou encerrar com isso daqui. Então, como nós entramos nela? A Bíblia, ele disse isto: por um Espírito nós fomos batizados. Pelo Espírito Santo nós fomos batizados. É com o batismo do Espírito Santo que você entra nessa porta. Você não entra por conta própria, você entra porque Cristo te batizou ali. Não é mesmo? Parágrafo 224 ainda. E agora a pergunta é: como entramos nele? E agora isto pode beliscar um pouquinho, mas você sabe, é como tomar remédio. Se ele não o deixar enjoado, não lhe fará bem algum, está vendo? Tem que deixar enjoado. Essa mulher enjoada, esse homem enjoado, esse pastor enjoado. É desse jeitinho. Agora os luteranos queriam entrar de uma maneira, por se unir à igreja luterana. Os metodistas queriam entrar por gritar, sentir sensação, sentir emoção. Os pentecostais queriam entrar por falar em línguas. E ainda não é isso, está vendo? Não são dons e assim por diante que te coloca ali dentro. Você pode ter os 9 dons na vida, não te coloca dentro desse lugar. Não te coloca dentro desse lugar, nessa porta. Pode ser um crentão, pode ser um crentão, um santarrão, mas não te coloca dentro desse lugar. Eu só sei de uma forma que coloca isto: é pelo Espírito Santo. Vamos lá? Mas, como é que te coloca lá? Mas, 1 aos Coríntios 12 diz: em um Espírito de Deus, que é o doador de vida, a palavra, a semente, para vindicar essa semente para essa estação. Está vendo? Que estação? A estação que Deus enviou o mensageiro da era, com a mensagem do dia. A era da hora, do dia que você vive. Aqui está a semente da era metodista, depositada ali. Foi necessário o Espírito Santo para fazer essa semente vir à vida e para purificar a igreja pela santificação. Lutero não pregou isso, porque não sabia disso. Os pentecostais queriam falar em línguas para a restauração dos dons. Cada um declarará.
E é isso, está vendo? Mas todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, e esse é o corpo, é uma família, a família de Deus, esse é a casa de Deus, é a casa de Deus, é o nome de Jesus Cristo. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Como você entrou aí? Através do Espírito Santo. Eu disse, Jesus era aquele templo que ele deu para Moisés lá atrás, dando para ele aquela visão. Era ele. Abel representava Jesus, aquele cordeiro de Abel tipificava Jesus, tudo era ele. Mas tinha que ser por revelação. E hoje é a mesma coisinha. É a mesma coisinha. E agora, como você vai entrar por um título? Como seu cheque será recebido, por dizer, pago a ordem do reverendo doutor ministro? Está vendo? Está vendo? Você pode ser reverendo doutor ministro, mas o nome do Senhor é Jesus Cristo, está vendo? Eu escolhi pôr o meu nome na porta da casa da minha adoração. Porque minha família será reunida ali sob o sangue, como aconteceu no Egito. Qualquer coisa do lado de fora morreu. E ali não há pão fermentado, não há mistura denominacional. Nela, em parte alguma, minha casa, meus filhos, nascidos dos meus genes. Vejam. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus genes estão neles. Não tem jeito de você ser diferente. Você tem que ser como ele é, a palavra. De um pensamento, veio aqui atrás desceu por seus lombos quando ele fez carne. E aí então você foi manifestado. Não é mesmo? Primeiro você estava aqui. Depois veio aqui para trás. Desceu por seus lombos. Aí depois então foi manifestado. É o genes dele. É o genes dele, correto? Os genes deles. Eu pus a minha palavra neles. Eu as escreverei na tábua dos seus corações. Essa é minha família. A família do corpo de Jesus Cristo. A família. E por esta porta entrareis, não a metodista, batista ou pentecostal, mas na porta onde eu pus o meu nome. Não é metodista. O nome de Deus não é metodista. O nome de Deus não é pentecostal. O nome de Deus não é batista. O nome de Deus não é católico, apostólico, romano. Fique longe das portas então. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Fique longe, não vai nem ver ela lá. Ah, eu vou entrar lá só para visitar e ver como que eles são. Não vai não. Não vai lá mais não. Fique longe. Não tem jeito, né? Quando você entra em Cristo, através do batismo do Espírito Santo, ele fecha uma porta por trás de você e você não sai mais. Você não entra sozinho nessa porta. E para entrar, você tem que passar pelos guardas, que são os guardiões. E quem vai te colocar ali dentro é os guardas. E quando você entra, eles fecham a porta e você não sai mais. Você não tem mais desejo de sair. Ah, eu vou dar uma olhadinha lá. Não, você não vai mais. Perdeu o costume daquilo, acabou. Agora você tem um outro costume. É o costume do Espírito Santo na sua vida. Amém?
Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. É só através do batismo do Espírito Santo que você serve a Deus nessa porta. Sem Ele, nem um pouquinho. Amém? Nós vamos cantar o hino. É o 103. O melhor amigo. Sei que o amigo melhor é Cristo. Quando a tempestade assalta a fé, quando estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreende quando sou e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Oh, que amigo precioso é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, nenhum mal eu temerei. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Se repreenda quando sou e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Ao passar pelo vale escuro e chegando às águas do Jordão, não receio, pois Jesus salva a pátria, me conduz. Sim, o amigo melhor é Cristo. Mansão eternal eu junto com os santos transformados já. Neste canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sempre o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. O pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o amigo melhor é Cristo. É a graça de Deus sobre nós. É a graça. Faz-nos ser o que somos. No meio de tudo isso que enfrentamos, lutas, batalhas,
dificuldades, circunstâncias, angústias, perplexidades, tribulações, perseguições, injúrias, calúnias, ainda assim, somos mais do que vencedor. É a graça. E podemos confiar nele e o servi-los com todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Não é mesmo? Deus nos ajude. Nós estamos nessa caminhada em direção à glória. Não importamos o que deve passar. Ainda que passamos fome, sede, zombaria, difamação, crítica e tudo mais, mas somos uma nova criatura em Cristo. Estamos rumo à nossa mansão celestial. Um dia desse nós daremos adeus a este mundo. E iremos para casa. Amém? Deus os abençoe, Deus vos guarda, Deus os protege e livra de todo mal. Amém. Abençoa um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Não podemos ver
Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito é, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor.